Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Gabriel Ferrão Moreira, eu sou o idealizador do canal Doutor Música, um canal onde você estuda música de maneira leve e profunda e divertida. E eu fiz esse vídeo hoje para conversar com vocês e me apresentar um pouquinho. Quem é o Doutor Música? Bom, eu sou Gabriel, eu sou formado em música pela Universidade do Estado de Santa Catarina, fiz o mestrado na mesma universidade e o meu doutorado na USP, e hoje eu sou professor de teoria musical de uma universidade federal aqui no Paraná, a Unila. Bom, qual que é a minha história com a música? Eu sempre gostei de música desde muito cedo, comecei a estudar piano e teclado perto dos 8, 9 anos, mas eu estudei num lugar onde não tinha muita disponibilidade de formação regular, então eu fui muito pela intuição, pelos livros que eu tinha. Teve uma pessoa que me ajudou muito, que foi a minha mãe. Ela estudava piano, me passou algumas noções de teoria. Também uma missionária norte-americana me ajudou a conhecer um pouquinho de notação musical. E logo cedo, no ensino médio, eu decidi fazer a faculdade de música. Eu estava em dúvida entre duas vocações que eu tinha. Uma que era o esporte, eu corria, fazia atletismo. Cheguei a competir em alguns campeonatos. E também gostava de tocar. E para mim foi uma dificuldade muito grande na época do final da escola decidir o que eu ia fazer de fato, porque eu tinha muito medo de escolher a música pela paixão e não conseguir sobreviver de música. Eu sempre adorei estudar tudo, da história, matemática, geografia, com uma tendência um pouco maior para as humanidades, mas eu sempre gostei de estudar. Então, estudar música para mim parecia uma coisa natural. Eu tinha interesse por conhecer teoria musical. E por muito tempo eu só estudei teoria musical a partir do meu ouvido, dos livros que eu dispunha. Na época não tinha internet ainda, então eu realmente tinha pouca acessibilidade, também econômica, ao estudo mais aprofundado de música. Eu estudei piano erudito, piano clássico, teclado, durante esse período no ensino médio. E quando eu cheguei na faculdade de música, lá na UDESC, eu não tinha nenhum conhecimento bem solidificado. Eu tinha uma série de conhecimentos jogados na minha história, pouca coisa realmente estruturada. E eu sempre fui uma pessoa com necessidade de estruturar as coisas na minha cabeça. Eu sempre quis compreender como as coisas funcionavam. Então, para mim, não era suficiente só conhecer música, conhecer um pouco sobre música e tocar muito. Eu gostava, eu desejava, e por isso eu fui para a faculdade, entender como as coisas funcionavam nesse assunto que é tão importante, mas é tão pouco desenvolvido, tão pouco estudado na escola no Brasil. Você estudar música na escola geralmente é uma atividade extracurricular, geralmente é uma atividade que você vai fazer se você quiser, de forma desobrigada, né? Mas quem tem interesse acaba às vezes não tendo acesso. Então, durante a faculdade, eu lutei muito com a gente acha que vai entrar na faculdade e vai ficar tudo muito claro e tal, mas às vezes cada professor tem uma linha, cada disciplina tem uma abordagem. Então, durante a faculdade, eu aprendi muita coisa, sem dúvida, mas ainda senti a necessidade de estruturar teoricamente a teoria de tudo que eu havia aprendido. Então, no mestrado, eu estudei uma série de assuntos, especialmente sobre compositores como Villa-Lobos. Eu estudei como que eles construíam a música deles, como que eles representavam, como que ele representava o Brasil na sua composição. Mas foi mais um doutorado na USP que eu sistematizei mais a minha capacidade de formular teoria musical. Porque como eu estudei um compositor que pouca gente havia estudado naquele repertório que eu trabalhava, o Villa-Lobos, eu tive que desenvolver teorias novas a partir de teorias mais antigas, a partir de teorias já disponibilizadas. Então eu decidi que eu ia me dedicar a fazer isso. Nessa época eu ainda estava no doutorado. Em 2014, há exatos 11 anos atrás, eu passei no concurso público para professor de teoria musical, harmonia e contraponto numa universidade federal aqui no Paraná, a Unila. E desde então, dediquei a minha vida musical e acadêmica a tentar desenvolver maneiras de ensinar pessoas muito diferentes, dos lugares mais diferentes, né? Porque nessa universidade nós temos alunos de diversos países. Teoria musical. Como trabalhar com a teoria musical num contexto tão diversificado, com tantas pessoas diferentes e com uma preocupação real de que as pessoas entendam, aprendam música e não simplesmente que eu cumpra o meu currículo
e pronto, mas que elas entendam, que elas levem isso para a vida. Porque isso foi aquilo que eu desejei experimentar na graduação e que alguns professores realmente me ajudaram a experimentar e que eu gostaria de transmitir para essas novas gerações de alunos. Então essa foi a minha preocupação. Como aliar a música erudita, clássica, à música popular, a música dos jingles, das trilhas sonoras, como trabalhar com teoria musical tradicional, novas abordagens, teoria da música popular, do jazz, como fazer isso? E isso foi objeto da minha pesquisa, da minha prática nos últimos 11 anos. Tive muitos momentos de crise tentando entender como fazer conexões que não fossem artificiais para que os alunos, independente dos lugares de onde eles viessem, da sua formação anterior em música, pudessem compreender e que o estudo de música fosse relevante para as gerações atuais. Essa foi a minha busca por esses últimos 11 anos e o objetivo de todo o meu trabalho em sala de aula e fora de sala de aula. Bom, eu sou pianista, aqui está o piano, mas eu toco outros instrumentos, como violão, flauta, gaita de boca, enfim, baixo, guitarra, uma série de instrumentos, programo música, trabalho como produtor também, independente. Então eu tenho vários interesses com música, adoro cultura pop, gosto muito de estudar, e eu tento juntar tudo isso para trazer para vocês aqui no canal conhecimento sobre música profundo, divertido, nem um pouco superficial, mas também nem um pouco maçante. Muitas pessoas associam o estudo de teoria musical com um estudo duro, árido, pouco relacionado com a nossa vida. O fato é que a gente escuta música quase o dia inteiro, seja quando você para ouvir música, né, ou nos programas de televisão, nos anúncios, nos ads do YouTube, sempre tem música, ela sempre está comunicando. E essa música ela pode ser compreendida, ela pode ser produzida com ainda mais condições quando a gente entende como funciona a música. Então, no nosso canal aqui nós vamos falar de teoria musical, passando pela história. Nós temos vídeos falando sobre a escala, desde Pitágoras, campo harmônico, mas nunca são vídeos superficiais. São vídeos onde eu trago um conteúdo profundo, um conteúdo cientificamente, musicologicamente curado por mim, como professor, mas de forma leve, de forma suave e com interação nos comentários. Então vocês são bem-vindos. Entrem no canal, se inscrevam, coloquem as suas dúvidas, ok? Esse vídeo eu quis fazer justamente para falar um pouco sobre mim, sobre qual é a proposta desse canal, o que é o Doutor Música, né? É doutor porque eu tenho doutorado, mas também porque eu quero resolver problemas dos nossos inscritos aqui, conversar sobre música, fazer vídeo de acordo com as sugestões de vocês, caminhando junto com vocês. E nós teremos muitas novidades no canal, estamos preparando muitas coisas. Então, se você quiser se inscrever, puder compartilhar esse vídeo, deixe sua pergunta aqui, coloque nos comentários sugestões de temas, de assuntos, tá bom? E é isso, pessoal. Muito obrigado pela presença de vocês, pela atenção de vocês e até mais.